que tem a ver a luta pelos botos cor-de-rosa do rio Amazonas com vendedores de peixes em cidades a centenas de quilômetros, ou com crianças que sofrem por tremores e dores de cabeça agudas? A resposta é: muito. Na vasta Amazônia, que vai além do Brasil e inclui Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa, a luta pela conservação pode abrir uma verdadeira caixa de Pandora, segundo o biólogo colombiano Fernando Trujillo, uma das principais autoridades do mundo em botos cor-de-rosa. Diretor científico da Fundação Omasha, Trujillo falou recentemente sobre seu trabalho na Royal Geographic Society, a Sociedade Real Geográfica de Londres, e mostrou como o uso de carne de botos como iscas traz luz à complexa realidade da região amazônica, uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 34 milhões de habitantes, dos quais apenas 3,5 milhões são indígenas. Além de terem gerado um documentário premiado, prestes a ser exibido pela Netflix, as pesquisas do cientista contribuíram para que o governo colombiano proibisse, neste ano, o consumo de um tipo de peixe contaminado por mercúrio da região. Mas qual é a conexão entre o peixe e os botos? Fernando Trujillo estudou biologia marinha e chegou à Amazônia em busca de botos por conselho do explorador francês Jacques Cousteau. Os golfinhos me interessavam muito. Nesta época, meus professores na Colômbia me diziam que no país não havia botos ou golfinhos e que eu deveria buscá-los nos Estados Unidos, relatou o biólogo a Notícias Mundo, o serviço de notícias em espanhol da Notícias. Mas tive a sorte de conhecer o comandante Cousteau quando ele fez uma conferência na Colômbia na década de 1980. Ele me disse que não havia ninguém no país estudando os botos do Amazonas e perguntou: por que você não vai? Trujillo acabou se mudando definitivamente para o pequeno povoado amazônico de Puerto Nariú. Quase não tinha dinheiro, mas os indígenas me davam comida, emprestavam embarcações e começaram a me chamar de Omasha. Trujillo deu esse nome à fundação que criou na Amazônia colombiana, como uma metáfora para o que significa colocar-se no lugar de outra espécie. Para os indígenas, os botos são animais sagrados. A grande ameaça a esta espécie, segundo o especialista, vem da pesca comercial. Quando os grandes bagres começaram a ficar escassos na Amazônia, começamos a notar no Brasil a pesca de um peixe carniceiro chamado piracatinga, Calophysus macropterus, também conhecido como douradinha, no Brasil, e mota, na Colômbia. Ninguém pescava a piracatinga na Colômbia, porque todo mundo sabe que ele come animais mortos, inclusive cadáveres humanos. O pesquisador continua: até o ano 2000, havia um peixe muito consumido na Colômbia que se chamava El Capaz. Era um peixe do rio Madalena. Mas quando este peixe começou a sumir, os comerciantes começaram a vender a piracatinga fingindo que era o El Capaz. Assim começou a pesca maciça do peixe carniceiro e a matança de botos cor-de-rosa, cuja carne e gordura se transformaram em iscas. Com apenas um boto morto usado como isca, os pescadores conseguiam pescar 250 quilos de picaratinga, o que gerou críticas em vários países, diz Trujillo. No Brasil, estima-se que a pesca comercial mate 1,5 mil botos a cada ano. Um vídeo da matança gravado em 2014 gerou tal comoção que o governo brasileiro proibiu a pesca do peixe carniceiro por 5 anos. Como efeito colateral deste controle no Brasil, a caça a botos se intensificou em países como Peru, Bolívia e Colômbia. Por toda a minha vida eu trabalhei com botos. Mas então me dei conta, agora o tema não são mais os golfinhos, e sim a pescaria, explica o pesquisador. Trujillo começou então a investigar o consumo da piracatinga, suspeitando que, pelo fato de se tratar de um peixe carniceiro, seu organismo poderia ter altos índices de mercúrio. Começamos a colher amostras com Fundo Mundial para a Natureza, da ONG WWF, conta. Após estudos oficiais, o governo colombiano condenou em 2015 o consumo do peixe e, em setembro de 2017, proibiu permanentemente sua captura e comercialização. Trujillo disse à Notícias Mundo que ainda é muito cedo para se analisar o impacto da proibição sobre a população de botos.
Mas, segundo ele, ficou clara a conexão entre a conservação do Amazonas e a exploração ilegal de ouro, de onde provém o mercúrio. Para 1 kg de ouro é necessário 1,32 kg de mercúrio. Muitas vezes, entretanto, usa-se até 10 kg de mercúrio para isolar 1 kg de ouro. O desperdício de mercúrio